Nessa aula vamos resolver exercícios que retratam corpos que descrevem os movimentos MRU e MRV. Então não percamos tempo e vamos ao que interessa. Esse exercício é o mesmo do exemplo trabalhado na aula anterior, onde os veículos partem da mesma origem com acelerações diferentes e se encontram num tempo posterior. Como visto na imagem, o encontro dos veículos acontece na posição de 800 metros e no tempo de 40 segundos. Mas como chegar a esses resultados sem o auxílio da imagem, simplesmente com os dados da aceleração, velocidade inicial, posição inicial e tempo inicial? É simples. Sabemos que o carro azul descreve o movimento MRU com as seguintes configurações, enquanto o carro laranja descreve o movimento MRUV com as seguintes configurações. Sabemos também que o encontro ocorrerá quando os veículos estiverem lado a lado ocupando a mesma posição. Assim, essa posição descrita como SA para o carro azul e SL para o carro laranja são iguais, já que, como dito, é a posição do encontro dos dois veículos. Como SA, a posição final do carro azul, é igual à posição inicial mais o produto da velocidade pelo tempo, substituímos na igualdade. O mesmo será feito para a equação do carro laranja. Em seguida, colocar os valores correspondentes a cada dado da equação, com exceção do tempo, pois o tempo é parte da resposta que estamos buscando. Assim, constatamos que os veículos se encontraram na mesma posição no tempo de 40 segundos, como já era previsto. Com esse dado, posso utilizar qualquer das duas equações para encontrar a posição final, onde haverá o encontro dos veículos. Vou usar a equação menor. Novamente, substituo os valores pelos dados correspondentes agora, com exceção da posição final, e chegamos ao valor de 800 metros, resposta que satisfaz o resultado previamente mencionado. Com essa resposta, concluímos que os veículos azul e laranja partiram da mesma origem e se encontraram novamente após percorrerem 800 metros no intervalo de tempo de 40 segundos. Agora vamos resolver um exercício de MRU e depois de MRUV. Iniciaremos pelo exercício de MRU. Nesse exercício, um automóvel realiza um trajeto entre duas cidades. Tem como origem a cidade A e o destino final a cidade B. Os primeiros 100 km, que chamaremos de primeira etapa, o veículo viaja com velocidade de 50 km por hora. E os últimos 140 km, os quais chamaremos de segunda etapa, com velocidade de 40 km por hora, perfazendo um percurso de 240 km entre as duas cidades. A questão pede para resolver primeiro o tempo gasto pelo veículo na primeira etapa. Como a questão se refere ao movimento MRU, iniciaremos nossa resposta pela equação da velocidade. Assim, substituímos os dados na equação, com exceção do tempo, que é parte da resposta. Chamaremos esse tempo de ΔT1, tempo da primeira etapa. Em seguida, calcularemos o tempo da segunda etapa através da mesma equação usada anteriormente no item A. Notem que os tempos encontrados nos itens A e B, respectivamente, 2 horas e 3 horas e meia, equivalem juntos ao tempo total da trajetória entre a cidade A e a cidade B. Veja que para obter a resposta do item B, foi preciso primeiro calcular o tempo gasto pelo veículo no trecho da segunda etapa e então somá-lo com o tempo gasto na primeira etapa. Agora vamos encontrar a velocidade do veículo durante todo o trajeto. Mais uma vez, recorremos à equação da velocidade para movimentos onde a aceleração é nula. Concluímos que a velocidade média do veículo, com origem na cidade A e posição final na cidade B, foi de 43,6 km por hora. O percurso levou 5 horas e meia para ser completado, sendo que foram gastos 2 horas na primeira etapa e 3 horas e meia na segunda etapa. Nesse quadro, estudaremos o comportamento de um corpo que descreve o movimento MRUV através da seguinte expressão:
Essa expressão é a mesma da função horária da posição e tem seus dados referentes à posição inicial, velocidade inicial e aceleração. O item A do problema pede que encontremos o tempo em que a velocidade se anula, ou seja, o tempo em que a velocidade final é zero. Assim, usaremos a equação horária da velocidade e nela incluiremos os dados oferecidos pelo problema, tais como o zero para a velocidade final v, já que buscamos o tempo em que a velocidade se anula, menos 10 para a velocidade inicial e 2 para a aceleração. Resolvemos essa equação, que tem o tempo como incógnita, e encontramos o valor de t igual a 5 segundos. Já no item B, vamos construir primeiro o gráfico do espaço em função do tempo. Recorremos novamente à expressão, pois é ela que descreve o movimento do objeto. Para resolvê-la, precisamos substituir S, a posição final, por zero. Isso nos permite encontrar as raízes, ou seja, a expressão se torna uma equação do segundo grau com dois valores para t. Lembrando que, numa equação do segundo grau, há três coeficientes comumente chamados de A, B e C, representados aqui pelos números da expressão. Se, a partir desse momento, estiver confuso, dê uma revisada na aula de matemática que trata o conteúdo equação do segundo grau. Retomando o raciocínio, vamos resolver a equação utilizando Bhaskara e encontrar o valor de delta. Se substituírem os valores dos coeficientes A, B e C pelos respectivos valores 1, menos 10 e 25 na fórmula de Bhaskara, obterão uma resposta nula para delta. Em seguida, deverão substituir os valores na fórmula de t para encontrar as duas respostas. Vejam que os valores encontrados são iguais, pois uma equação do segundo grau, onde delta é nulo, teremos como resposta duas raízes reais iguais. Assim, concluímos o resultado da equação do segundo grau com a resposta de 5 segundos para o tempo. Isso nos permite a construção do gráfico. Esse gráfico representa a expressão para qualquer tempo. Mas qual o significado físico dessa resposta? Se olharmos atentamente para o gráfico, verificaremos que o objeto parte da posição inicial igual a 25 metros e chega na posição zero em 5 segundos. Daí ele retorna, passa pela posição inicial e continua sua trajetória aumentando indefinidamente. Agora vamos nos concentrar no gráfico da velocidade em função do tempo. Esse gráfico representa a equação horária da velocidade, a qual já resolvemos no item A. Em seguida, focaremos no gráfico da aceleração em função do tempo. Como o problema trata do movimento mRUV, o qual a aceleração é constante de valor 2 metros por segundo ao quadrado, obteremos uma reta paralela ao eixo do tempo. Vejam que a dificuldade diminui inversamente proporcional ao seu conhecimento. Será de grande valia sempre fazer um desenho que descreva o problema, bem como colher os dados da questão. Diante tais informações, partir para a escolha das equações. Lembrando que nem sempre haverá uma única equação para chegar à resposta. Quando terminar uma questão, leia novamente para saber se respondeu o que o problema perguntou. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula!